Bom dia, amarelinhos. Quem está feliz aí faz barulho. Quem está sendo abençoado? Glória a Deus, glória a Deus. O Léo falou ontem, esse palco aqui é meio moderno, né, Léo? Então vocês me perdoem se eu ficar de costas um pouquinho para vocês ou para vocês, né? Mas eu não tenho a mesma desenvoltura que o pastor Paulinho teve aqui, né? Que eu sou meio travado assim, né? O pessoal até ontem filmou eu dançando pororó para virar meme depois, né? Dizendo que não vai virar meme. Mas eu achei um parceiro de pororó aqui, o Jonathan. Meu parceiro de pororó, nós estamos juntos, né, Jonathan? Mas que bênção, que alegria estar com vocês aqui, mais esse impacto, esse momento maravilhoso. E eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês essa manhã, né? Que Deus possa falar aos nossos corações. Essa é a minha oração, que Deus fale conosco, que Deus possa nos transformar pelo poder da palavra dele, essa palavra que é viva, que é maravilhosa. E a gente vai ler em Gênesis 1, versículo 26, 27, né? A Bíblia, ela nos ensina a viver. A Bíblia nos ensina a viver. E todas as vezes que eu me aproximo da palavra de Deus, eu sou surpreendido por tanta riqueza que se encontra aqui nessas sagradas letras. E a gente precisa cada vez ir mais à palavra de Deus. Cada vez mais para a palavra de Deus. Se a gente quer aprender a viver, precisamos beber continuamente dessa fonte que é a Bíblia Sagrada. Essa fonte inesgotável que é a Bíblia Sagrada. E creio eu que uma das coisas que nos faz descobrir como viver bem é quando descobrimos sentido na vida. Sentido na vida. Quando encontramos um propósito para nós. Ou seja, aquilo que realmente dá sentido à nossa vida. Porque na verdade, todos nós estamos buscando sentido para as nossas vidas. Todos nós. E acredito que muitos que estão aqui, talvez você tenha vindo para cá, tenha pegado uma semana da sua vida, tenha juntado as suas economias, tenha se sacrificado e está aqui justamente porque quer encontrar esse sentido na vida. O propósito. Ou porque justamente você já encontrou esse propósito e quer se entregar a ele, quer se doar, quer mergulhar nisso que Deus já colocou no seu coração. E eu creio que esses versículos de Gênesis 1, os versículos 26 e 27, nos ajudam a entender um pouco isso. Então vamos lá, Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu me lembrei, uma vez eu ouvi a palavra telos. Ela é uma palavra grega que pode ser traduzida por propósito, por finalidade. Porque tudo que existe tem o seu telos, tem o seu propósito, né? O telos de uma cadeira é alguém se assentar sobre essa cadeira. O telos de um prato é colocarmos alimento nele. O telos de um violão é ser tocado, é reproduzir som, música. Tudo tem o seu telos. E aí, a partir daí, a gente pode também perguntar qual que é o telos da vida humana. Qual o propósito, qual a finalidade. Porque se eu perguntar para você, por exemplo, eu já ouvi essa pergunta: vocês acham que a bola do gol 1000 do Pelé é uma bola feliz? Vocês acham que a bola é uma bola feliz? A bola que foi usada para o gol 1000 do Pelé? Eu acho que não. Eu acho que ela pode até ter sido feliz no dia que o Pelé fez o gol com ela. Mas hoje eu tenho certeza que ela é triste. Porque ela está em um museu e o telos da bola não é ficar em um museu. O telos da bola é bolar, é jogar, é estar em movimento. O telos da bola é fazer gol, é participar. E não ficar parada em um museu, mesmo que lá ele esteja em lugar de destaque, esteja sendo admirada. Mas o telos da bola não é esse. Isso me faz pensar: qual é o nosso telos? Qual o propósito da vida humana? E Gênesis, ele
Ele está dizendo que o propósito do humano está embutido na natureza humana. Pois diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porque o que está embutido na natureza humana é a imagem de Deus. E onde que é que essa imagem de Deus se reflete na vida humana? O que é que essa expressão da palavra de Deus que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Desculpa. O que isso ensina a respeito do humano? E o que é essa afirmação que ensina para nós? O que ela nos ensina a respeito do nosso propósito, do nosso telos, e de uma vida com significado, uma vida com sentido? Então vamos lá, porque para a gente entender isso, a gente precisa entender que o ser humano é o ser mais próximo, que mais se assemelha, que mais se parece com Deus. E que, para que o ser humano conheça a si mesmo, faz-se necessário, é fundamental que o ser humano conheça a Deus. Porque Deus, Ele é a nossa origem, Deus, Ele é a nossa matriz. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós recebemos a revelação de Deus, quando nós aprendemos Deus, ou quando nós aprendemos sobre Deus, ou melhor, quando nós experimentamos a Deus e somos encontrados por Deus, é que nós encontramos a nós mesmos. Porque uma coisa é certa: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós e conhecemos o que devemos ser. Obrigado. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos, porque somos a imagem de Deus. Nós não somos iguais a Deus, não somos iguais a Deus, mas somos feitos à imagem, à semelhança, e semelhante não é igual, mas nós somos um reflexo de Deus. Nós somos uma expressão de Deus, então nós precisamos olhar para Deus. É fundamental, é imprescindível olhar para Deus, e olhar para Deus à luz da revelação que Ele nos deu, para então olhar para a gente mesmo. E aí sim perguntar se a maneira como estamos a viver corresponde ao nosso propósito. Porque quando nós recebemos a revelação de Deus, a gente diz assim: ah, então assim é Deus. A gente olha para Jesus e aí Ele permite que nós o percebamos, que nós o entendamos, que a gente perceba aquele jeitão de Jesus. E percebendo o jeitão de Jesus, o Espírito de Deus, Ele vai nos dando capacidade de entender, de identificar, e não na totalidade do que Ele é, claro, mas em certa medida, porque quanto mais olhamos para Deus, mais Ele se revela para nós. Porque nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro, que quer se dar, que quer se dar a conhecer, que quer se revelar, que quer ser percebido, que quer ser experimentado. Então a gente olha para Deus e de repente a gente exclama: ah, é isso. É assim então que eu devo ser. É assim que eu devo viver, porque eu sou uma expressão desse Deus que se revela a mim, e eu fui criado à imagem e semelhança desse Deus. Então a primeira coisa, você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E conhecer a Deus é um convite a cada um de nós. E um convite que nos coloca diante do risco, a nos entregarmos de todo o coração, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, que nos surpreende, mas que exige a nossa entrega. Porque Jesus nos diz: você quer? Então vem. Vem porque eu sou o pão da vida. Vem porque eu sou a água da vida. Vem porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vem. E como que a gente vai? A gente vai joelho no chão, é lágrima nos olhos, é busca, é clamor, é olhar para o céu e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Onde que o Senhor está? É o prestar atenção, é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o preparar a casa para receber o noivo, receber o amado da minha alma. É o zelo,
é o cuidado, é o temor do Senhor, é a reverência, é a investigação criteriosa da Escritura Sagrada, é a curiosidade renovada a cada dia, é a fome, é como a palavra de Deus diz, que assim como um bicho anseia por água no deserto, assim a minha sede por Deus, assim a minha alma suspira por Ti, Deus. É espantoso quando o apóstolo Paulo diz: eu preguei para tanta gente, mas eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão com medo de que eu mesmo seja rejeitado e não consiga conhecer e experimentar a esse Deus de quem eu tanto falo. E aí eu olho para mim e eu esmurro o meu corpo tão pouco. Tão pouco. Nosso Deus é um Deus que está em busca de um relacionamento voluntário. Voluntário com Ele, o Deus que nos convida a uma parceria de amor. Um Deus que busca relações voluntárias, um Deus que nos ama e que vem em busca de nós em um convite para se relacionar com Ele. Voluntariamente. Vem. Mas a gente olha para o Gênesis e o que é que nós percebemos de Deus aqui nesse texto, olhando para esses dois versículos, e somente desses dois versículos a gente é capaz de perceber muita coisa. E a primeira coisa que a gente percebe é que Deus, Ele é um ser espiritual. A Bíblia descreve Ele assim, inclusive nas próprias palavras de Jesus. Jesus diz: Deus é espírito. Isso significa que, em termos simples, claro, que Deus não é passível de ser contido, de ser percebido somente através dos nossos sentidos físicos. Tato, paladar, olfato. Deus é espírito, não se vê Deus, não se pega Deus. Deus não é corpo, Deus não é carne, porque esse Deus aqui do versículo 1 de Gênesis 1, o Elohim, no princípio Deus criou, esse Elohim que diz: façamos o homem. Esse Deus é espírito. O apóstolo João fala em sua primeira carta que ninguém jamais viu a Deus. Então, nós não nos apropriamos de Deus somente através dos nossos sentidos físicos, porque Ele é um ser espiritual. Segunda coisa é que Ele é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é bem diferente de uma energia, de uma luz, de um poder. Ele é um espírito pessoal. Ele se caracteriza por uma pessoa. Consciência, autoconsciência, pensamentos, uma pessoa. Esse microfone aqui é um microfone, ele não é uma pessoa. Ele não vai entrar em crise se ninguém usar ele, não vai entrar em depressão, vai falar assim: ninguém cantou em mim hoje, estou de mal. Ele não abraça outro microfone quando encontra com ele, não é assim. Ele é um microfone, ele não é uma pessoa, não tem vontade. E Deus, Ele não é um poder, Ele não é uma energia. Deus, Ele é uma pessoa. E Ele tem vontade, Ele tem critério. Ele se levanta e diz: eu vou criar. E Ele estabelece ordem no universo que cria. E Ele tem um senso moral. E Ele coloca o homem diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, diante da árvore da vida. Ele delega responsabilidades. E a Bíblia Sagrada, quando descreve Deus para nós, diz que Ele é um Deus que se consome em ira, mas que Ele também é um Deus cheio de misericórdia, de amor, que vinga a injustiça, mas que é longânimo em oferecer misericórdia. Um Deus que se alegra e que se entristece. Deus é um ser espiritual, mas Deus é um ser pessoal. E é também um ser plural, porque façamos o homem. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nem sempre é fácil a gente entender e assimilar esse conceito da Trindade, assimilar que é Deus Pai, Filho e Espírito. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus, mas que em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas da mesma natureza, e esse é o mistério da Santíssima Trindade. E mais, o nosso Deus é um Deus criativo. É um Deus empreendedor. E muita gente pergunta para mim, achando: mas por que Deus criou? Né? Já que se diz por aí que a cruz era conhecida desde antes da fundação do mundo, que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Então me pergunta: Xande, se Deus já sabia que ia dar nisso, por que então que Ele criou?
E a resposta que eu consigo pensar é porque Deus é amor. Amém. Apóstolo João fala isso. Deus é amor. E o amor não se contém senão em transbordar-se, em doar-se, em dar-se, em repartir-se. Então, um Deus que não saísse de si mesmo não seria amor. E Ele cria todas as coisas a partir de si. Deus sai de si e cria o que é diferente dele, embora seja a imagem dele. E cria o que é menos do que ele, embora que para a comunhão com ele. Porque o amor é assim, o amor ele não cruza os braços. O amor ele não é satisfeito em si mesmo, o amor não é egoísta. Então Deus, ele empreende. Deus é empreendedor e empreende com uma criatividade extraordinária, porque ele sai fazendo bichinho de tudo quanto é cor, é bicho azul, é pintado, é com mancha, é com bolinha, é fosco, é translúcido, e ele vai criando, até que ele diz, está bom. Mas Deus poderia ter continuado a criar ad eterno, sem parar, mas ele diz, é suficiente para que eu me relacione. É suficiente para que eu comungue. E é por isso que Gênesis, versículo 8, capítulo 3, é extraordinário, que fala, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Isso é muito interessante, porque era um Deus que visitava. Ia para o chá da tarde, tomar chá com Adão ao entardecer. Imagina aí, Deus chegando, e aí Adão, como que foi seu dia, meu filho? Ah, Senhor, foi demais, eu estou colocando o nome nos bichos aí, estou achando que eu vou pôr o nome daquele ali de hipopótamo. O que você acha? É verdade, Adão, não gostei muito de hipopótamo não, mas pode colocar. Pode dar o nome aí que você quiser. É verdade, Deus. É que eu estou em dúvida entre hipopótamo e ornitorrinco. Ah, dá logo os dois, Adão. Boa, Senhor. E o céu lá, Senhor, como é que vai? Tudo bem, meu filho, tudo em perfeita ordem. Isso é o capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Pensa nisso, é um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus criativo, um Deus empreendedor. Isso é Deus. Isso é um pouco do que de Deus está escrito em Gênesis. Ou pelo menos é um pouco do que eu entendi. E entendendo isso, a gente consegue entender um pouco mais de nós mesmos. Conseguimos entender que somos seres espirituais. E que a nossa vida, a nossa existência, elas não se esgotam, não se contêm somente nos nossos sentidos físicos. Porque o que é esse negócio de espiritual? É simples explicar o que é espiritual. No mundo tem coisas que a gente pega e no mundo tem coisas que a gente não pega. As coisas que a gente não pega são as coisas espirituais. É fácil, não é? Ou são as coisas que são próprias do Espírito? Compaixão, amor, bondade, solidariedade, saudade. Essas coisas são atributos do Espírito de Deus. A Bíblia fala dos frutos do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5. E nessa definição tão simples de que são as coisas espirituais, está embutido um conselho para nós. Porque todo aquele que quiser preencher a sua vida com somente coisas que se pegam, não vai ser feliz. E por quê? Porque nós somos seres espirituais. É claro que a gente gosta das coisas que se pegam, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente cheira, sente gosto, porque nós somos pó da terra. Mas Deus soprou em nós o espírito de vida, o fôlego da vida, e a nossa vida não será plena se não estiver cheia daquilo que não se pega. Não será. E ainda a Bíblia Sagrada vai dizer que as coisas que não se pegam são mais importantes do que as coisas que se pegam. Porque as coisas que a gente não pega, as coisas espirituais, são as coisas do alto. E as coisas que a gente pega são as coisas da terra. Assim que a Bíblia fala. A Bíblia vai dizer, olhe, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui de baixo. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que são secundárias lhe serão acrescentadas. Aleluia!
Viva em razão das coisas que não se pegam. E aí você vai viver bem com as coisas que se pegam. O que a Bíblia está dizendo para a gente a respeito de Deus, está dizendo que Ele é Espírito e que nós também somos seres espirituais. E que Deus é um ser pessoal e que nós também somos pessoais. Diferente dos bichos, a gente aprende a ser. O ser humano aprende, o ser humano ele cresce, o ser humano é transformado e pode transformar também. Se deixar transformar, rumar ao sentido, no sentido da lapidação dos seus sentimentos, a amar aquilo que deve ser amado e a odiar aquilo que deve ser odiado. Isso é próprio de nós seres humanos. Nós não somos guiados pelos nossos instintos, pelos nossos apetites. Nós fazemos escolhas, nós podemos decidir, nós somos morais, nós dizemos sim, nós dizemos não. De repente a gente está com uma fome gigante, com um desejo gigante, mas aí a gente diz não, porque a gente prefere não satisfazer um desejo físico. De vez em quando a gente está com uma raiva, a gente quer partir para cima, não é mesmo? Mas a gente sabe que a gente não é bicho. E nós somos seres humanos e somos também plurais, porque um Deus plural que cria um ser à sua imagem e semelhança, cria um ser plural que jamais será feliz sozinho, jamais terá uma vida plena trancado em si mesmo. A nossa felicidade ela depende da abertura às nossas relações, onde nós somos um. Enquanto não aprendemos a sermos um, nós viveremos sempre em falta. Quanto maior a nossa capacidade de inclusão, quanto mais dilatado o nosso coração para incluir, quanto mais formos capazes de agregar pessoas à nossa caminhada, mais satisfação haverá na nossa vida. E por quê? Porque Deus é amor. E nós não podemos ser diferentes de Deus. Deus é amor. E ainda Deus é criativo, é empreendedor. E nós não podemos ser felizes sem trabalhar. Não tem jeito. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso, né? Mas é impossível ser feliz sem trabalhar, sem criar, sem produzir, sem colocar para fora potencial, sem exercer esse sagrado direito e esse privilégio de poder mudar o mundo e mudar as coisas. Esse privilégio maravilhoso de poder gerar o belo, gerar o útil, o bom. Não é possível ser feliz sem trabalhar. Porque Deus ele não cruzou os braços. Jesus disse: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu estou trabalhando também. Nós não podemos então ficar acomodados. Há um quê criativo em cada um de nós e nós somos empurrados, nós somos impulsionados a isso. E se nós não encontramos esse ambiente, essa forma de dar vazão à nossa capacidade, nós não encontramos plenitude. E é isso que nós chamamos de vocação. Vocação é a maneira como Deus se expressa através da sua vida. Alguns são mais matemáticos, outros são mais abstratos, alguns são mais relacionais, outros menos. É como Deus se expressa através de nós. E expressa essa capacidade criativa que tem dentro de cada um de nós. É a capacidade criativa de Deus se expressando através de nós e dando forma ao mundo. E vamos cooperando com Deus para manter a ordem em meio a esse caos que nós vivemos. Em meio a esse caos que encontramos aqui no sertão. Não só aqui, mas em tantos lugares aonde nós vamos. E como o mundo está desordenado, não é mesmo? Mas Gênesis também vai dizer que no princípio era um caos, porque a terra era sem forma e vazia, e era um caos, e Deus coloca ordem no caos. Deus vai ordenando as coisas, vai transformando o feio em belo, vai dando forma àquilo que era sem forma, vai transformando em útil aquilo que antes era vazio, e vai dando harmonia a todas as coisas, beleza, utilidade, e transforma esse caos em um jardim. Então, Ele coloca esse jardim nas nossas mãos. O Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E a gente já vê que antes de Gênesis 3 já existia trabalho. Antes da queda do homem já havia trabalho, porque muita gente pensa que trabalho é resultado da condenação de Deus, quando ele fala lá: pelo suor do seu rosto ganharás o pão. Mas a condenação não é o trabalho, é o suor. Não é trabalhar, porque uma coisa é trabalhar no jardim, outra coisa é trabalhar no meio do caos. E a condenação que sofremos é trabalhar no meio do caos, e isso nos aflige. Mas o trabalho em si, ele é uma expressão de Deus. Então nós também somos criativos, somos empreendedores. E enquanto não encontramos a nossa vocação, há um vazio dentro de nós. Há algo a ser preenchido em nós. Então somos seres espirituais, pessoais, relacionais, somos criativos. Então, sabendo disso tudo, quando nós estivermos caminhando para o final da nossa vida, nós teremos condições de responder pelo menos a 4 perguntas. E uma grande prova disso é que você está aqui, porque ninguém quer deixar a vida escorrer pelos dedos, não é mesmo? Muita gente fala: pastor, como que eu faço para não deixar a vida escorrer pelos meus dedos? E uma grande prova de que você está preocupado com isso é que você está aqui. E se você está aqui, você já descobriu algo muito importante, ou você está prestes a descobrir. Mas tem uma coisa: a gente só vai saber se a vida vazou entre os nossos dedos e se nós deixamos isso realmente acontecer quando a gente estiver lá no final da vida. E aí você olhar para a sua história, lá quando você tiver seus 80, 90, 100, 130, quem diz um amém aí? Amém! Você vai olhar para a sua história, e como que você vai fazer para avaliar a vida, se a vida escorreu ou não entre os seus dedos? E a resposta está aqui nesse texto que a gente leu. Ou pelo menos uma resposta, ou parte da resposta, porque se Deus é Espírito e nós somos seres espirituais, nós somos criados, faz parte do nosso propósito, o nosso encontro com Deus. Essa descoberta, esse mergulho, esse encontrar, ou melhor, esse ser encontrado por essa realidade espiritual. E uma pergunta que você vai ter que responder é: onde está Deus? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e acho que o grande dilema da humanidade é justamente esse: onde está Deus? E nós cristãos temos uma resposta: Deus está em Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus fala de que o que de Deus pode se conhecer foi revelado em Jesus, foi revelado no Filho de Deus. Hebreus fala: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós cristãos não respondemos a isso apenas como uma informação, mas como uma experiência. Nós podemos dizer: Jesus, Ele é Deus encarnado, Deus está ali, e Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus, Ele sabe o meu nome, Ele me toma pela mão, Ele me guia, Ele cuida de mim. Então onde está Deus? Deus está aqui, Deus está em nós, porque Ele está em você, Ele está comigo. A segunda pergunta que vamos responder é: já que somos seres pessoais, que tipo de ser humano eu me tornei? Ou que tipo de ser humano eu estou me tornando? Quando eu me olho no espelho, que cara que eu tenho? Que tipo de gente eu estou me tornando? Eu termino os meus dias escravo das coisas que a gente pega? Eu termino os meus dias escravo dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas taras? Ou eu termino os meus dias com o coração cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, com o coração cheio de melindre, de inveja, de cobiça? Eu termino os meus dias mal falado?
Ou eu termino os meus dias na plenitude da minha consciência, da minha sensatez, da minha generosidade? Que tipos de frutos foram colhidos na minha vida? Que tipos de fruto eu ando produzindo? Eu vou terminar os meus dias amante do bem, da verdade, com um espírito compassivo, apreciador do belo, defensor da verdade, da justiça. O que nós estamos vindo a ser? O que nós estamos vindo a ser? E fica a pensar se Deus pode olhar lá do céu para mim. Ele vira para um anjo lá e fala assim: olha lá, tá vendo o Xande? Quando eu criei o ser humano era mais ou menos isso aí que eu imaginava. Mas é mais provável, é bem mais provável que um anjo ao me ver passar, falar assim com Deus: Deus, olha isso, o Senhor tem cada filho que só o Senhor mesmo vai aumentar. Misericórdia. Mas a gente precisa se perguntar: que tipo de ser humano nós estamos vindo a ser? Que frutos tem se achado na sua vida? E ainda você pode perguntar assim, lá no final, quando você estiver com seus 125 anos, você vai se perguntar: onde estão as pessoas que eu amo? E onde estão as pessoas que me amam? Porque no final da sua vida, você não vai querer saber da chave da sua Mercedes, não. Você vai querer a mão de quem você ama na sua cabeça, segurando a sua mão. Você vai querer alguém fazendo carinho no seu cabelo, dizendo: mamãe, papai. É isso. As pessoas que eu amo e as pessoas que me amam. Vai ser gente que passa a vida afastando gente, né? E esquece que é plural, que é relacional e que não vai conseguir ser feliz sozinho. E por fim a gente vai se perguntar: o que é que eu fiz para fazer esse mundo melhor? O que eu fiz para fazer esse mundo melhor? O que eu fiz para que essa terra aqui se parecesse mais com um jardim do que com um caos? Como foi que eu trabalhei pela ordem? Como foi que eu canalizei meu potencial, minhas habilidades, meus dons? Como foi que eu cooperei com Deus para trazer novamente um pouco de ordem a esse caos? E tentar fazer desse jardim aqui um pouco mais belo? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que responder. E creio eu que essas 4 perguntas, elas não têm o mesmo peso. E creio que a pergunta que tem o maior peso aqui é: onde está Deus? Porque quando nós encontramos a Deus, ou quando Deus ele nos encontra, quando somos encontrados por Ele, meus irmãos, aí sim começa em nós uma longa jornada. Uma longa jornada e um processo artesanal de Deus de cumprir o seu propósito em nós, que é nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas, porque Jesus, ele é a expressão exata também daquilo que Deus imaginou quando criou o ser humano. E o trabalho de Deus é forjar em nós o caráter de Jesus. Então, quando somos encontrados por Deus, Deus ele começa a trabalhar em nós com as suas mãos amorosas para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para minha esposa, quando eu estiver lá no final, para minha filha, quando eu estiver bem velhinho já, é a seguinte: eu vou falar com ela assim: Karine, Joana, vocês acham que eu estou mais parecido com Jesus? Essa é a nossa ambição como cristãos. Eu penso que deveria ser essa a nossa ambição como cristãos. Você acha que eu vivi assim, mais ou menos parecido com Jesus? E a melhor pessoa para responder isso, para mim, vai ser ela. Então, quando somos encontrados por Deus, aí o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E aí sim nós podemos amar de verdade. Porque enquanto não somos encontrados com Deus, nós amamos a nós mesmos. Enquanto a gente não morre para a gente mesmo, para que Deus seja o centro da nossa vida, aí é difícil amar. Mas quando encontramos Deus e somos encontrados por Ele, aí encontramos a nossa vocação, porque a
paramos de construir o nosso mundo, o mundo para nós, e começamos a construir o mundo dele e a trabalhar para ele. Aí a nossa vocação se descortina. Então a pergunta é: onde está Deus? E a súplica mais importante é: Deus, tem misericórdia de mim, revela-te a mim, me encontra, deixe que eu te encontre, porque eu te busco. E eu oro para que, se você está em busca disso, que Deus responda a sua oração. Amém. Glória a Deus. Se você tem orado assim, eu oro a Deus para que você encontre resposta hoje. Mas eu oro mesmo por você e por mim, e desejo, e é interessante como Deus faz as coisas. A última música que o Júnior cantou, eu oro mesmo por nós, é pelo desespero. O desespero, porque a palavra de Deus diz assim, que você vai buscar a Deus, que você vai achar a Ele, quando você buscar de todo o seu coração. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não existe outra maneira de nós buscarmos a Deus senão desesperadamente. Desesperadamente. E eu desejo para você e para mim que você caia de joelhos e que você busque a Deus de todo o seu coração. Porque você vai encontrar. Você vai encontrar. Você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. E eu creio que o Senhor nos faz esse convite hoje. A palavra de Deus clama a mim e eu te respondo. Respondo porque eu estou bem perto. Deus está mais perto de nós que o ar que respiramos. E nós, todos nós aqui, estamos caminhando para essas 4 perguntas. E é bom a gente já ir se perguntando. Não precisa esperar lá o seu 138, não. Onde está Deus? O que eu estou construindo de digno, de útil, de belo nesse mundo de Deus? Onde estão as pessoas que eu amo e que me amam? Que tipo de gente eu estou me tornando? Esse versículo de Jeremias, ele tem falado muito ao meu coração esse ano. Porque eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, mas de vez em quando eu duvido um pouco se eu quero, Senhor, assim de todo o meu coração. Então eu tenho orado todos os dias: Senhor, eu quero querer. Eu quero querer de todo o coração. Há tantas coisas que nós podemos desfrutar em Deus e de Deus. Tantas coisas. Eu não sei se dá tempo de cantar mais uma canção. Já estamos em cima da hora, né? É interessante, ontem eu vi um vídeo, né? Eu estava terminando de preparar essa mensagem. Esses cortes que tem no Instagram eram um corte do filme do apóstolo Paulo, e ele estava explicando lá o centurião romano sobre a vida. E ele fala assim: imagina que você está em frente ao mar, e aí você se abaixa e pega um punhado de água nas suas mãos, e imediatamente essa água ela começa a escorrer pelos seus dedos, até a mão está vazia. E esse punhado de água é a sua vida. Esse punhado de água é as coisas que se pegam. E ela está sempre escorrendo dos nossos dedos, até se ir. E nós ficamos preocupados somente com essa água que está escorrendo das nossas mãos. Porém, o reino de Deus para o qual nós vivemos é como o resto da água do mar. O homem vive em função daquele punhado de água, mas aqueles que seguem a Jesus vivem pelaquela infindável expansão de mar. Aleluia. Toda a imensidão do mar. E esse é o nosso telos: conhecer, experimentar, desfrutar de Deus, da comunhão de Deus. Esse é o caminho de vida para nós. Esse é o propósito de Deus para nós. Nosso Deus, ele se revela para aqueles que o buscam diligentemente. Mas a verdade é que a vida só fará sentido, só faz sentido em buscá-lo.
Afinal de contas, para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Quando nós o desejamos de todo o coração, quando a gente chega ao ponto de dizer, eu só quero o Senhor e mais nada, aí Deus aparece. E aí eu penso que Ele diria assim, finalmente, chegaste ao lugar de me desejar somente a mim, então eis-me aqui. Nessa hora, meus irmãos, é um sussurro suave, é um pequenino toque no ombro, é aquela troca de olhares dos íntimos. Eu creio num Deus assim. E Deus continua nos interpelando e nos chamando a Ele. Eu creio que Ele nos faz novamente esse convite essa manhã. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Existe mais. Existe mais para você. Existe mais para você. Profeta de Deus pronuncia o convite de Deus para nós. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então que eu e você, a gente possa encontrar esse lugar de desespero. Lugar de desespero, lugar onde se busca a Deus de todo o coração, onde se busca a Deus desesperadamente, diligentemente, onde não se quer mais nada senão o próprio Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Deus possa abençoar a sua vida. Quero orar por você na